Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, né? Bom, hoje nossa aula é de revisão, né? Está bem pertinho das provas, então vamos revisar os assuntos para que vocês saiam muito bem nas provas, certo? Bom, vou abrir aqui o slide para que a gente possa discutir um pouquinho sobre os assuntos que vocês já viram para recordar, certo? Vamos lá, galerinha. Bom, vamos lá. Como nós vamos revisar poema e poema visual, né? Então, vamos ao slide, certo? Bom, poema e suas características, né, gente? Vamos lá. A poesia, né, como eu disse a vocês, ela é diferente do poema, certo? A poesia é a arte de criar sentidos e despertar emoções, podendo ser expressa de diversas maneiras. Ou seja, a poesia, ela pode ser em uma pintura, ela pode ser através de um poema, ela pode ser recitada, ela pode ser de várias formas, não somente através de um poema, certo, gente? Então, são várias formas, você pode, no caso, fazer através de um teatro também, tudo isso é arte. Então, muitas coisas relacionadas à arte, a gente pode chamar, né, de poesia, certo? A poesia é uma coisa muito vasta em relação ao poema, certo, gente? Então, a poesia é a arte de criar sentidos e despertar emoção de diversas maneiras. E o poema não. O poema, no caso, ele vai despertar suas emoções através dos versos, das estrofes, né? Vamos ver aqui direitinho o que é que, como o poema vai despertar suas emoções, certo? Vamos lá. Poema é um texto composto em versos que podem ser organizados em estrofes. Esse gênero busca expressar os sentimentos do eu lírico para despertar a sensibilidade do leitor. Eu lírico é a voz que fala, né? Se expressa no poema, que é diferente do poeta, né, gente? O poeta é a pessoa responsável pela escrita do poema, ou seja, o autor, né? Relembrando, poema, né, é um texto composto em versos que podem ser organizados em estrofes, né? Verso é cada linhazinha daquela, né, do poema. E aquele conjuntinho de versos, né, nós damos o nome de estrofes, certo, gente? E o eu lírico ou eu poético, né, que assim ele também pode se chamar de eu poético, certo? O eu lírico ou eu poético é a voz que fala, a voz que se expressa no poema, e não o autor. O autor somente escreve o poema. O eu lírico ou eu poético, ele é quem fala no poema, ele que transmite toda aquela emoção no poema, certo? Lembrando aqueles que nós vimos aqui? Nós vimos o poema Identidade, nós vimos o poema Diversidade, né? Nós vimos vários aqui, inclusive os visuais, certo? Bom, como eu disse, né, o eu lírico é a voz que fala, a voz que se expressa no poema. O poeta é a pessoa responsável por escrever o poema, né? No caso, ele é o autor do poema, né? Vamos passar para a próxima página do slide. Bom, agora vamos falar sobre verso, estrofe, rima e ritmo, certo? Que são elementos do texto poético. E como elementos do texto poético, né? Vocês já sabem, cada um com sua responsabilidade. Então, vamos lá. O verso, certo? O verso é cada linha poética ou cada linha do poema. A estrofe é um conjunto de versos, ou seja, são versos agrupados em blocos. No poema, as palavras são estrategicamente escolhidas e combinadas a fim de criar diversos efeitos, entre eles a rima e o ritmo, né? Lembrando que, vamos lá, o verso é cada linhazinha daquela do poema. As estrofes são aqueles agrupamentos de versos, certo? E a rima existe ou não, ela não é uma coisa obrigatória. Vamos vê-la agora, vamos lá. Rima é a semelhança de sons entre as palavras de dois ou mais versos. Elas podem aparecer no final ou no meio. Cadê onde eu estou? Ou no meio dos versos. Até mesmo não aparecer, pois não é obrigatória. Quando as rimas não aparecem, são chamadas de versos brancos, né?
Quando o poema tem rima, tudo bem. Onde é que a rima pode aparecer? A rima pode aparecer no final do verso e a rima pode aparecer também no meio do verso. Ou não é obrigado ter rima. E quando o poema não tem rima, professora, como é que chama? No caso aí, eles recebem os nomes de versos brancos por não ter rima. Certo, gente? Então, vamos falar agora um pouquinho do ritmo, que é responsável pela musicalidade do poema. Bom, o ritmo é o recurso sonoro produzido pela repetição da pronúncia mais intensa de certas sílabas, de determinadas letras e ou palavras da rima, da pontuação e também da posição das palavras, conferindo musicalidade ao poema, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai declamar um poema, né? A gente vai procurar fazer o quê? Tentar ao máximo chegar, pegar toda aquela pontuação, ler direitinho, ler com calma, né? Respeitar a entonação do poema na hora da declamação, que é para as pessoas entenderem o que aquele eu lírico quis passar, certo? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Sim, tem sim. Então, vamos falar um pouquinho também sobre características físicas e psicológicas, certo? Vamos lá. Bom, quando eu digo que são características físicas, sim, professora, características físicas são o quê? Gente, características físicas são quando a gente descreve a parte externa, né? No meu caso, né? Branquinha, olhos verdes, uso óculos, cabelo louro encaixado, né? Então, isso daí são as minhas características físicas, certo? Então, características físicas são quando descrevemos o aspecto exterior das pessoas ou dos personagens, né? Que também pode ser o quê? Que a gente esteja falando de um texto, então, quando a gente pede para vocês falarem sobre as características físicas do personagem, vocês vão descrever a parte externa do personagem, certo? Bom, se você tivesse... vamos supor que vocês estão assistindo o desenho do... Deixa eu ver, qual é o desenho agora que vocês estão assistindo? E agora eu não sei. Mas se vocês fossem descrever a Olivia Palito, a mulher do Popeye, né? Vocês iam dizer o quê? Que ela era magra, que ela era alta, né? E que... bom, assim, de magra, alta, cabelo preto, né? Isso assim é o que eu me lembro. Pronto, Olivia Palito é essa. É tanto que por que ela levou esse apelido de Olivia Palito? Justamente por conta das características físicas dela, né? Então, as pessoas começaram a incorporar uma das características físicas dela, que no caso, por ela ser bem magrinha, começaram a chamá-la de Olivia Palito, certo? O que não é certo, né, gente? Bom, vamos lá. Então, as características externas também como, né? Cor do cabelo, altura, cor dos olhos, modo de se vestir, etc, né? Uma característica marcante minha, né? Quando o pessoal vê assim, uma característica marcante minha diz assim, aquela lourinha do cabelo cacheado que usa óculos, né? O pessoal geralmente diz isso. Aí, geralmente, as pessoas, quando perguntam por outra e que vai descreve assim, pega aquelas características mais marcantes da pessoa e descreve, né? Agora, já as características psicológicas, galerinha, essas, no caso, elas têm a ver muito com o emocional, né? Como é a pessoa interiormente. Se a pessoa é alegre, se a pessoa é triste, se a pessoa é ranzinza, se a pessoa é agressiva, se ela é generosa, certo? Então, as características psicológicas têm a ver com isso. Se disserem bem assim, qual característica psicológica mais marcante, né, em você? Aí, no caso, a pessoa, o certo é outra pessoa falar sobre você, porque você mesmo falar sobre você é uma coisa suspeita, né? Se disserem que eu falasse alguma característica psicológica minha, eu nem sei o que é que eu dizia. Não, eu ia dizer que eu sou cismada, porque eu sou cismada mesmo, né? Mas aí cada um tem sua característica psicológica, e às vezes é ruim a gente falar de nós mesmos, né? A gente pode até falar das nossas características físicas, mas as psicológicas é mais complicado, não é não? Bom, então vamos lá? Bom, hoje, né, nossa aula foi mais sobre justamente isso, sobre a questão da revisão de poema, certo? E aí o que é que vai acontecer? Vocês vão revisar também no livro didático, certo? Tem algumas páginas aqui que trazem
Conceitos. Então, nós fizemos o slide, mas é importante que vocês estudem os conceitos que o livro traz também, certo? Na página 46, tem aqui, né? É uma partezinha amarela. Um texto pode ser escrito em prosa ou em verso. O texto em prosa ocupa toda a extensão da linha. Cada conjunto de linhas escritas é chamado parágrafo. Esse é o texto em prosa, né? Geralmente, no início de cada parágrafo, deve-se fazer uma margem ou deixar um espaço em branco. Já o poema é escrito em versos. Cada verso corresponde a uma linha do poema. Cada conjunto de versos é chamado de estrofe. Aqui na partezinha azul, né, da página 46 ainda, damos nome de eu poético ou eu lírico à voz que fala no poema, né, gente? A voz que fala, a voz que se expressa no poema é eu lírico ou eu poético, certo? Há poetas adultos que escrevem como se estivessem no lugar de uma criança, ou de um adolescente, de um homem ou de uma mulher. Para fazer isso, o poeta imagina que esse outro sente, pensa ou expressa de acordo com as características que atribui a ele. No poema, a fala também pode ser de um animal, uma planta ou até de um objeto. Os poetas também podem assumir uma profissão, um gosto, um hábito ou uma história que não tem relação com sua vida pessoal. Por isso, atenção. É importante não confundir o autor do texto, quem escreveu o poema, com o eu poético, a voz que fala no poema, certo? Agora, depois da página 46, tem também na página 48, falando um pouquinho sobre a questão do sentido próprio e sentido figurado, que vocês sabem que no texto poético, né? No texto poético usa-se muito a questão da linguagem figurada. Isso é importante que vocês revejam também na aula, certo? Então, aí na página 48 tem as palavras podem ser usadas no seu sentido figurado, que é diferente do sentido próprio. Para compreender o sentido figurado de uma palavra, o significado de uma palavra usada em sentido figurado, ela não deve ser tomada ao pé da letra, mas em relação ao contexto. Ou seja, às vezes a gente está falando, mão mesmo, né? Quando a gente diz bem assim, vou comprar uma mão de milho. Será que existe mão de milho, gente? Uma mão de milho é uma certa quantidade de milho, não é isso? Então, esse mão aí, ele está sendo no sentido figurado, né? Agora, quando eu digo, vou lavar as minhas mãos porque estão sujas, eu estou falando das minhas mãos no sentido próprio da palavra, certo? Entenderam como é, gente, o sentido figurado e o sentido próprio? Entenderam? Espero que sim, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, sentido próprio, também conhecido como literal, é o sentido mais usual ou básico de uma palavra ou expressão, né? Geralmente o sentido próprio é aquele que também está relacionado no dicionário, né? O sentido da palavra que está relacionado a ela no dicionário também. Sentido figurado é o sentido de uma palavra que uma palavra adquire com o passar do tempo em situações particulares do seu uso. Aí na tirinha tem. Passamos a virada do ano na praia. Lá estava reunida a nata da sociedade. Eu sempre tiro a nata com uma colherzinha. Vocês viram que a menina, ela estava falando sobre uma coisa no segundo quadrinho, né? Quando ela falou da nata da sociedade, ela estava falando da classe, como é que posso dizer, mais alta da sociedade, certo? Pessoal mais abastado, com um pouco mais de dinheiro. Já quando ele diz assim, eu sempre tiro a nata com a colherzinha, ele estava falando da nata do leite, aquela camadinha de gordura que forma quando a gente ferve o leite, né? Então, eles estavam falando de coisas diferentes. O menino, quando falou da nata com a colher, tirar a nata com a colherzinha, ele estava falando da nata no sentido próprio da palavra. Já quando ela falou da questão da nata da sociedade, ela falou no sentido figurado, certo? Na página 49, também tem aqui mais um pouquinho. A palavra nata aparece no segundo quadrinho da tira, foi empregada no seu sentido figurado e se refere à elite, isto é, camada de maior prestígio em um grupo social. Falei bem nordestino, né? Prestígio, né? Camada de maior prestígio, né? Em um grupo social. No terceiro quadrinho, a palavra nata foi empregada no seu sentido próprio, literal, referindo à porção gordurosa do leite que se forma à superfície e normalmente é usada para fazer manteiga, né? Bom, então, essa é a questão do sentido próprio e sentido figurado que
é interessante também que vocês vejam isso. Bom, agora a página 55, certo, gente? Página 55 também está falando algumas coisas relacionadas ao assunto da prova de vocês, né? Rima, né? Ocorre quando? No fim ou no meio do verso de um poema. Ou, vamos recapitulando, começando, vamos lá. A rima ocorre quando? No fim ou no meio do verso de um poema, há palavras que terminam com sons iguais ou semelhantes. As rimas podem ocorrer em versos diferentes ou em um mesmo verso. Já o ritmo, né, na partezinha azul, o ritmo de um poema é formado pela alternância entre sílabas fortes e fracas nos versos, criando uma cadência. Quando os versos apresentam um ritmo constante, que se repete, dizemos que o poema tem uma cadência regular, certo? Já aí na partezinha, né, laranjinha, clarinha, né, vocês percebem que quando eles vão dar algum conceito, eles alternam as cores, né, gente? Poema é um gênero textual normalmente estruturado em versos, podendo ou não ter rimas. Como vimos, cada linha do poema corresponde a um verso, ao conjunto de versos dando nome de estrofe. As palavras ou expressões utilizadas nos poemas podem ter vários significados, ou seja, geram uma linguagem figurada, sendo necessária a interpretação do que pretendem expressar. A intenção de um poema pode ser emocionar o leitor, propor uma reflexão ou apresentar sentimentos, as ideias e as emoções do poema diante das situações da vida. O poeta é o autor que escreve os poemas. O poeta é diferente do eu poético, é a voz que é a voz que fala no poema. E por que não considerar que um poema pode trazer em seus versos as coisas desimportantes, como costumava dizer o poeta Manuel de Barros, né? Coisas desimportantes, coisas que não são importantes, né, gente? Ao ler poemas, você poderá perceber o quanto de coisas do cotidiano parecem novas e originais nos versos dos poetas. Os poetas, eles costumam brincar com as palavras, e nessa brincadeira com as palavras, né, eles criam outras palavras, eles fazem com que também outras palavras saiam do seu sentido normal delas, que é o sentido literal, o sentido próprio, né, para o seu sentido figurado, que é justamente para eles poderem brincar com elas, porque elas vão estar com sua interpretação de acordo com aquele contexto que ela está ali inserida, certo? Vamos ver se tem mais alguma coisinha. Tem sim, professora, tem sim. Bom, na página 61, certo? Tem também falando sobre entonação. Quando a gente vai ler um poema, certo? A gente também tem que ter cuidado com isso, com a entonação, que é a forma que você vai ler o poema. Vamos ver o conceito de entonação. Entonação é a mudança do tom da voz que indica se o que falamos é uma afirmação, uma pergunta, um pedido ou uma ordem. A entonação também pode indicar se a pessoa que fala está contente, triste, brava, surpresa, apaixonada, etc. Na escrita, geralmente a entonação é representada por meio de sinal de pontuação. Então, quando a gente está lendo um poema, isso é muitíssimo importante, certo? E em relação aos poemas visuais, né, gente? Os poemas visuais são aqueles poemas que vocês sabem que misturam as imagens com a parte escrita, mas que sua interpretação tem que ser o quê? Quando você olha o todo, você entende melhor, né? Na página 63 do livro didático de vocês, tem o poema Xadrez, né? Amor, ardor, a dor. Vocês veem aí que ele mostra o quê? A questão do jogo xadrez, ele usa a cor vermelha, né? Mostra também a questão do jogo, do amor, né? Amor, ardor, a dor, né, gente? E aí tem várias interpretações. A borda do tabuleiro, vocês veem que é vermelha, como o quê? Como a cor do coração. E a que remete essa cor, professora? Essa cor vermelha remete ao amor, remete à paixão. Por isso que também ele colocou aqui no desenho, já que ele estava falando de amor, né? E tenho também o poema Xícara, na página 64, né, que vocês leram também. Lembrem-se que eu coloquei na aula anterior dos dois formatos, do formato somente escrito, né, e desse formato que mistura o quê? A imagem com o verbal, né, gente? E aí vocês estão percebendo o quê? Que ele forma uma xícara, e o que é que acontece? Da xícara saem as fumaças, como se o café estivesse quente,
não é? Então, quando você vai analisar um poema visual, você tem que analisar o todo, o desenho e a parte que está escrita. Certo, gente? A análise tem que ser completa. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas como eu continuo dizendo, né? Cuidem-se e cuidem das pessoas que vocês amam, certo? Cada vez mais perto de todos estarmos juntinhos. Para isso, vocês precisam fazer a parte de vocês, certo? Usar máscara, álcool em gel, tudo isso que vocês já sabem, mas que não custa que a gente reforce um pouquinho. Lembrando também que os professores de vocês estão à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Não guardem dúvidas, certo, gente? Não guardem dúvida. Prometem? Tá prometido, certo? Então vamos lá, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima. Com fé em Deus, galerinha.